Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Espeleologia. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que é a possibilidade de interação do livro e do leitor, né? Existem possibilidades interessantes. É uma área não exatamente virgem, tem até bastante trabalhos nessa área, mas ainda é uma área a se explorar, porque de certa forma as revoluções tecnológicas sucessivas, né, na área de impressão e distribuição de livros ainda estão sendo absorvidas em alguns casos e tudo mais, então precisa de uma série de estudos, né, para aquilatar essas direções todas. Fora, claro, o levantamento de várias editoras que têm um procedimento experimental e são pouquíssimo conhecidas e tal. Hoje eu vou falar da Monte Abraxas, vou falar especialmente, vou falar de várias obras aqui, mas especialmente desta aqui, que se chama, né, a capa é como se fosse uma imagem, né, Conflagration, de Deep Watt, né, lançado aqui pela Monte Abraxas. Mas antes eu queria lembrar a todos que a gente está nos últimos dias da campanha, chegando na última semana da campanha pré-rafaelitas. Então quem puder ajudar, por favor ajude, para nós vai fazer uma diferença enorme, qualquer que seja, se não tem interesse em poesia, vai ter um livro de ficção, que é o do Simeon Solomon, muito interessante e complexo. Se prefere autoras, temos duas assim que são sensacionais, né? Estamos tentando atualizar, né? Já vai ter uma atualização, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter uma atualização grande sobre a Cristina Rossetti, com parte da tradução. É um trabalho que está ficando bom, ele é muito trabalhoso, muito dispendioso, de certa forma. Vai ser necessário uma campanha de late pledge, com certeza, mas eu peço para todos que puderem colaborarem. Bom, o, o livro, inicialmente, o livro aqui do Watt, o Conflagration, ele talvez pudesse entrar na categoria de literatura ergódica, não ergótica, ergódica. E que tipo de literatura narrativa é essa? É um conceito desenvolvido pelo Arset, alguma coisa, ele é um crítico, né, um estudioso de narratologia escandinavo, e ele escreveu um livro chamado Cybertext, uma coisa assim, a respeito dessas novas narrativas que ele batizou dessa forma. São narrativas que exigem um certo esforço do leitor, uma interação extra, digamos assim. É um conceito de saída. Eu não estudei muito o conceito do Sr. Arset, mas me parece de saída muito problemático, porque de certa forma todo livro impõe ao leitor, de alguma maneira, um aspecto de interação que você precisa superar. Ele com certeza, se o livro dele citou algum precursor, deve ter sido o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, e depois só ficção de 2000 para cá. Mas é óbvio que a literatura ela sempre apresentou esse grau, digamos assim, a própria linguagem, né, apresenta esse grau de necessidade de esforço do leitor. E eu não estou falando de livros que não são no idioma nativo do leitor, eu falo qualquer livro, porque não é um Guimarães Rosa, ou essa recente, não é bem uma polêmica, né, mas essa descoberta dos comentários sobre o livro do José de Saramago é bem isso, né, do Sair da Cegueira, quer dizer, a linguagem ali foi um impeditivo tão grande e as pessoas não conseguiram entrar no universo daquela linguagem que elas consideraram um erro, né, um erro de edição. E não que o livro foi feito dessa forma, né? É mais ou menos que isso existe desde sempre. Por exemplo, eu mencionei aqui quando eu critiquei umas visões parciais de canibalismo e antropofagia, utilizados como um instrumento cultural apassivador, na verdade, eu mencionei o Hans Staden, e ele é exatamente isso, né? Não é? Você tem gravuras, não sei nem se essa está inclusa no livro, mas passou a ser, e você tem isto aqui, ó. Isso aqui exigia esforço do leitor em vários níveis, não é? Até mesmo do leitor nativo, porque o livro foi escrito em alemão originalmente, para poder decifrar esse tipo de caractere, que não era o caractere corrente, né? Nem o caractere que você aprende na escola.
Então, e depois vinham as gravuras, também é uma forma de interação e diálogo, né? Então, isso daí é um conceito interessante, mas ele é muito, muito pouco desenvolvido, né? O outro, como eu disse, a linguagem, às vezes, ela é tão impenetrável em certos pontos, né? Que ela cria esse efeito ergótico por si mesmo, ergótico, né? Por si mesmo, que acontece com Codex Serafinianos, outro livro que eu sempre menciono aqui, importantíssimo, né? Do Luigi Serafini, que ele é praticamente impenetrável, né? Quem que lê isso? Quem consegue decifrar isso? Não é? Ah, enfim, na literatura contemporânea você tem exemplos mais próximos da ideia, né, da literatura ergótica, que seria, por exemplo, o S. Esse sim, ele se propõe como quase um tabuleiro, né? O próprio livro é um tabuleiro com observações e tudo mais que faz com que você acompanhe várias narrativas paralelas, né? As paralelas no tempo e no espaço. Tem a própria narrativa do livro impresso, que é esse aqui, o navio de Teseu, e tem as narrativas secundárias, tanto seja do material que vem junto, né? Seja dessas observações, né? Aqui. Em cores diferentes, indicando tempos diferentes. É bastante inteligente a estruturação do livro, né? Mas, como eu disse, vamos falar um pouco da experiência proposta neste livro aqui, de Deep Watt, Dan Watt. E qual seria a experiência proposta aqui? Bom, para começar, a forma, né? O meu único livro publicado com ficção, fora da Rafus Press, com a minha ficção só, né? Sem ser coletânea, é um livro nesse formato. Saiu pela Monte Abraxas também, da Romênia, e se chama Lanterns of Old Night. É praticamente impossível ter. Eu já não tenho mais nenhum exemplar, que vieram com ofertas irrecusáveis para comprar. Eu acabei vendendo, porque eu tenho uma cópia em PDF, então tem como comprovar que ele existe. E hoje em dia ele é esgotadíssimo, não se acha na internet, enfim, isso acontece com alguns livros da Monte Abraxas. Esse aqui é o auge da Monte Abraxas, nem hoje em dia, com os encadernados atuais, que não são a maioria dos lançamentos, são livros em formato brochura, por custos, creio eu, muito bons, muito bem feitos, mais ainda a brochura. Nessa época não, então os livros tinham sobrecapa, o meu também é assim, com essa capa interna de um material que parece pelúcia, né? Parece pelo. E aqui uma imagem do, não sei se do Jarre, né? Isso aqui, essa imagem em baixo relevo era obtida com um carimbo, né? Um carimbo especial que o editor Dangueto já mostrou, né? Então, e esse formato quadrado, um quadrado perfeito, né? Que lembra muito, na verdade, o formato de um disco. A partir desse momento, a editora que se chamava Ex-Occident Press passou a chamar Monte Abraxas, né? E referenciando bastante os anos 70. Dá para ter uma ideia pelo página de rosto, com esses elementos psicodélicos, né? Conflagration. Bom, esse é o aspecto externo desse livro, bastante raro também, como eu disse. Difícil de conseguir, foi difícil de conseguir esse livro, né? Eu não mostro aqui para me exibir, igual muitos youtubers têm aqueles book haul gigantesco, né? Aqui é um processo analítico, então eu adquiri o livro por conta disso, né? Inicialmente, na página de rosto, você tem essa praticamente composição tipográfica que materializa a ideia do livro de conflagração. E depois a repetição, né, um pouco com menos intervenções, e uma foto do... O que ele fala o nome? Eu sempre esqueço o nome desse pintor. O Stanisław Witkiewski, né, Witkassi. Bom, esse livro foi lançado em 2014, 2015, uma coisa assim, embora ele esteja aqui no Colophon como 1977. Essas intervenções de tempo e espaço são comuns na Monte Abraxas, né? Por um tempo, alguns livros eram de 1943 e por aí vai. Bom, a ideia, esse livro,
nesse formato, ele tinha um outro elemento interessante, que eram essa... Depois você passa, né, a página de rosto e tal. Você tinha este elemento aqui, ó. É uma separata, que é o modo de ler o livro, escrito, né? Instructions for Reading. Essa separata vinha em todos os livros. No meu vem um conto e um pôster. E ele era integrado ao livro praticamente colado, um trabalho realmente artesanal, ou costurado, ou os dois, enfim. É um trabalho artesanal dos livros da Monte Abraxas, alguns têm umas folhas assim, né, inseridas, tal. Aqui essa foi como uma espécie de separata. É muito legal porque você tem ali, você vai começar a ler, tem uma instrução de leitura que você desdobra assim para ler. E atrás tem os personagens centrais desse livro, que são dramaturgos. Artaud, Ionesco, Brecht, Beckett, Strindberg, Filippo Tommaso Marinetti, por aí vai, né? E aí a gente chega na proposta do livro. Qual a proposta do livro? Já no início, bom, primeiro ele não tem numeração. É bem agoniante para muita gente, acho, né, que é acostumada com um livro que se tem uma espécie de ritmo constante, né? Você descobrir que o livro não tem como você ter certeza de onde você está exatamente, né? Ele não é demarcado dessa forma. Mas a primeira, depois que você passa a instrução de leitura, que é uma série de regras absurdas, aliás, até antes, existe a apresentação do Dramatis Personae. O Dramatis Personae, logo depois do Colófon, né? O Dramatis Personae ele é muito comum em apresentações de teatro, tanto em livretos, né, de teatro, ópera, etc., quanto em livros impressos de peças. Dramatis Personae, como o nome indica, são as figuras, né, que aparecem de personagens na peça. Só que esse é o primeiro fator de estranheza, pois não é uma peça. Não tem aquela, digamos assim, estruturação dialogada da peça, com as descrições da cenografia, dos elementos cênicos, as orientações, né, de colocação dos atores, etc. Não, isso não existe. O livro é assim, em prosa. Então, o que significa exatamente esse Dramatis Personae? Depois você termina a instrução de leitura, que também é interessante nesse sentido, porque você vai lendo conforme um horário definido e pagando para ler, jogando dinheiro fora, é muito interessante. Porque a ideia é reproduzir uma experiência teatral. É isso que você tem aqui, uma experiência teatral, né? Que começa em Braunau ao Inn, na Áustria, terra uma pessoa bastante conhecida, né, que liderou os países da língua alemã numa guerra mundial tenebrosa. E por aí vai, aí começa em Paris, e assim, tem um deslocamento temporal e físico, né? Então, agora você está em Paris, aqui em Moscou, ó, a data é 1905. E em cada um desses fragmentos, são vários fragmentos, né? Você vai avançando. Aqui é uma mente sonhadora em Milão. É o espaço da peça. Teatro, Alfred Jarry, Paris, o Inferno. Então esses deslocamentos é como se fossem refigurações das peças de teatro desses dramaturgos. Por exemplo, a refiguração do Esperando Godot é durante a ocupação alemã da França. São, na verdade, o D.P. Watt, ele utiliza aquela história, né, aquela, digamos, prática de usar senhas e tudo mais por questões, né, de você manter a identidade dos membros da resistência incógnitas, né, as identidades. Então você usava senha para se identificar, e isso é mais ou menos a mesma ideia do Esperando Godot, da apresentação dos personagens do Esperando Godot, né? E então ele utiliza como se fosse uma reapresentação, digamos assim, do Esperando Godot no meio, não é, das perseguições nazistas contra a resistência francesa. Então,
É assim, as peças vão sendo... A peça, por exemplo, que é do Václav Havel, é o fechamento de um teatro onde estava sendo apresentada uma peça de discussão política. Então, existe uma série de absurdos, né? Quer dizer, aparece um cara do nada e fala para ele não ir, porque está fechado, ele vai ainda assim, está fechado. Um dia vai reabrir, porque está reformando, aí nunca chega esse dia. Então, o Watt, que domina muito, né? Ele pesquisa teatro. O que ele fez? Ele reencenou peças de teatro de vanguarda, né? Daí a ideia da conflagração, porque essas peças de teatro de vanguarda, e o teatro de vanguarda de um modo geral, um pouco cinema de vanguarda, aliás, também, que já estava começando a aparecer, eles propunham uma espécie de confronto com o público, de conflagração. Várias dessas peças terminavam com, digamos assim, pancadaria generalizada entre favoráveis à estética apresentada e pessoas contrárias. Isso é explorado em várias, de uma forma hilária, né, em vários momentos aqui. E isso marcou a modernidade, né? Essa atitude combativa, tanto dos elementos reacionários quanto dos mais radicais, os revolucionários que estavam tentando ali, digamos assim, uh, criar uma nova arte. Né? Então, esse aspecto é o que é evocado aqui, né? E essa, digamos assim, falta de uma ordem que você não consegue identificar o que está tratando, se é Brecht, tem o do Brecht, claro, não é? Se é Artaud, essa dificuldade que é colocada pelo texto, isso faz com que o texto vire um enigma. Então você começa a percorrer um enigma muito sofisticado, buscando as referências que tem na memória ou de leitura, para tentar entender o caminho do texto. Que não há caminho nenhum, não tem fim isso, né? Ele termina numa outra paragem em que as vanguardas começam a interferir de novo, né? Em Bucareste, etc. Sarajevo, né? Que são esses lugares de desespero, onde a conflagração, digamos assim, estética logo migra para a política e você tem essas revoluções para a deposição de tiranos que, enfim, né, resultam até na deposição, mas após um sofrimento gigantesco. Então é um livro muito especial, é um livro que exige uma interação de linguagem mental. O episódio por exemplo, do Ionesco é uma citação a um momento da Cantora Careca, que é uma peça absurdista do Ionesco. É aqui. Esse é o momento em que ele está aprendendo inglês em Paris, que ele começa. Isso daqui, esse livro vai ser traduzido pela Rafus Press. Já conversei com o Deep Watch, vou traduzir esse material, vou tentar reproduzir esse formato único, num formato que vai ser testado agora, num formato novo, né? Que eu já estou estudando, que vai ser testado agora no Subversões, com a tradução, né, do Mark Valentine. Então, nesse que é de 48, né, acho que é mais ou menos a data do Cantora Careca, é baseado nessa peça, é um cara aprendendo inglês, repetindo aqueles exemplos que você tocava em disco, mas às vezes pulava, ou ficava repetindo, ou pulava para a faixa seguinte e dava um problema no meio. E isso é absolutamente genial e engraçadíssimo. E é perfeito, porque tem uma cena semelhante no Unesco, não é igual, não usa fonógrafo, mas é como uma reinterpretação, uma reinvenção. É muito, muito único esse trabalho do Deep Watt. E é como eu disse, né, não é simplesmente uma resistência do livro que exige uma outra interação do leitor. É, um reposicionamento do leitor diante da obra, que também não é mais um livro simplesmente, né? Ela é uma experiência, é uma espécie de proposta, né? Já no guia de leitura, né? No manual de leitura do livro, ela é uma proposta que não está mais limitada àqueles aspectos usuais, né? do livro, né? Ele já vai
avançando para outros aspectos, quase como se fosse uma peça de teatro impressa, que vai se projetando na cabeça do leitor. A Monte Abraxas e a Zagava, né, aliás, também produz coisas parecidas, já tinham se arriscado nesse caminho no Aornos, que eu já comentei aqui, da Avalon Bruntley. Mas aqui nesse livro eles vão mais longe um pouco, né? Na verdade, aqui a Monte Abraxas sozinho, vai mais longe um pouco, graças também à invenção, ao imaginário do Deep Watt, buscando essas fontes de uma vanguarda mais aguerrida que se perdeu, né? Digamos assim, com a passagem do tempo, mas ela ainda está mais ou menos viva, de certa forma ali, subterrânea na nossa sociedade. Então é isso, vou ficando por aqui, ajudem a nossa nova campanha, quem puder ajudar o canal. Em breve teremos novidades no canal através do Substack, que é um sistema de mailing list, estamos implementando, esse é meu gato. E é isso então, um abraço a todos e até a próxima.